Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês como rodar a análise de variância para um delineamento inteiramente causalizado com um único fator. Esse é o primeiro exemplo porque ele é um dado mais simples, né? Quando a gente vai rodar a análise de variância, ele não tem muitas fontes de variação, então é um experimento para realmente começar a utilizar a análise de variância aí dentro do R. Eu vou fazer a explicação dessa função, né, da nova para um delineamento inteiramente causalizado com um exemplo aqui. Então, eu vou abrir já esse exemplo aqui no meu R, importando, né, no import dataset, from text. E aqui eu vou buscar meu exemplo para já abrir ele aqui. Então, eu vou chamar ele de dados, como eu sempre estou procedendo, chamar de dados é mais fácil, né? Venho aqui em importar. Então, aqui os meus dados. O que consiste esse banco de dados que eu vou rodar hoje? Quem quiser acompanhar, o exemplo está na descrição do vídeo para baixar e ir acompanhando. Basicamente, é um experimento em que eu tinha 7 cultivares de uma planta, né? Chamados aí de A, B, C, D, E, F, G. Poderia nomear com o nome do cultivar da planta, né? E, resumidamente, o experimento foi feito em casa de vegetação, que era uma condição homogênea, com 4 repetições, então 1, 2, 3, 4, todo mundo aqui com 4 repetições, e foi realizado o peso dos grãos daquela cultura, né? No caso aqui foi com feijão. Então, eram 7 cultivares, pegava o que aquela planta produziu no vaso e pesava o quanto que foi aquela produção em gramas. Então, aqui é um experimento simples, você tem 7 cultivares, é um tratamento qualitativo, porque é um tratamento que você não tem níveis, né? Uma dependência entre os níveis, né? 0, 10, 20, 30. Então, é um tratamento qualitativo, com 4 repetições, e aí aqui estão os pesos, então, que foi dada a entrada. Para a gente executar a análise de variância para esses dados, então, eles já estão aqui no meu R, né? Se eu abrir aqui, eu vou ver que aqui tem cultivar, repetição, peso. Eu posso dar um str nos meus dados, nessa função aqui, só para mostrar, né, se o R leu de forma correta. Então, ele está considerando cultivar um caractere, né, A, B, C, D. Repetição como número inteiro, 1, 2, 3, 4. E o peso como um valor numérico. Então, só para confirmar, nunca ter erro, a leitura foi correta. Vou dar um ateste já para anexar os meus dados e ficar mais fácil a análise. E aqui vem uma diferença. Normalmente a gente roda a análise de variância para depois testar as pressuposições, tá? Outra coisa importante é que existem diversas formas de rodar uma análise de variância dentro do R. A gente pode estar utilizando a função mais básica, que é a GLM, que está dentro do próprio pacote R, vocês podem ver aí. A gente pode usar a função AOV, que também está dentro aí acho que do pacote status, que é do próprio programa. Existem outros pacotes que fazem a execução da análise de variância, como ISANOVA, mas o que eu acho mais fácil, com uma interface mais fácil, que os resultados já sai teste de comparação de médias, é o espidez.pt. Então, se você não tiver instalado, volta lá no vídeo, vê como instalar esse pacote. Então, já vou chamar ele. E a função, dentro desse pacote de espidez, cada delineamento vai ter uma função. Então, a função aqui, nesse caso, para um experimento simples, só tem um fator, é a função chamada dic. Então, eu vou pegar um exemplo aqui, eu quero ver o que essa função precisa. Eu posso digitar dic aqui e pesquisar, então ele já me traz a documentação, ó, um delineamento inteiramente causalizado simples, dentro do espidez.pt, a descrição, que vai analisar um experimento de delineamento inteiramente causalizado com um só fator, considerando o modelo fixo. Encaixa para o meu experimento, né? Ele foi feito em casa de vegetação, eu considerei as condições homogêneas, então pode se proceder com a análise. Se tivesse uma condição que não fosse homogênea, tivesse feito blocos, aí a gente já entra no DBC, que é assunto de outro vídeo. Mas para esse caso aqui,
eu nem precisaria ter essa coluna de repetição aqui para rodar a função dic, tá? Mas é sempre bom ter para vocês não se confundirem, né? Quando for fazer a tabulação dos dados dos experimentos que vocês forem coletando. A função dic, vamos ver aqui o uso dela. Primeiro, eu tenho que colocar meu tratamento, certo? Então, eu identifiquei minha coluna aqui, eu abri a função dic, né? Identifiquei minha coluna, coloquei o peso, que é a variável resposta. Então, primeiro eu coloco essa coluna aqui, depois essa coluna aqui, tá bom? E depois, os outros argumentos, eles são opcionais, ou seja, se eu não coloco eles, quer dizer que o programa vai rodar o que é previamente atribuído para essa função. Então, por exemplo, quali, o que significa quali igual a true? Ele vai me perguntar se o tratamento é qualitativo ou quantitativo. O padrão, o default da função é true, ou seja, como o cultivar realmente é qualitativo, eu não preciso inserir isso aqui. Se eu inserisse, ia dar o mesmo resultado, tá? O método de comparação é o Tukey, né, seria o método de comparação que eu vou usar para fazer a comparação de médias, caso dê diferença significativa para cultivar. Então, eu posso conferir aqui, né, os outros métodos que a função usa. Então, tem o teste de LSD, o SNK, Duncan, até Scott Knott. Então, se eu quiser trocar, a gente vai fazer isso, eu tenho que colocar um outro argumento aí nessa minha função. O N1 é só para se os modelos não lineares vão ser ajustados, nesse caso nem é o caso. O hvar é a questão do teste de homogeneidade de variâncias, que o padrão é este aqui, mas a gente vai fazer um outro. E a significância dos testes. Então, para esse SIG-T seria a significância para os testes de comparação de médias e o SIG-F para o teste de F da análise de variância. Então, quando você for fazer a função executar, você vem aqui então no uso, copia e cola, certo? E aí você vai fazendo as alterações. No meu caso, eu quis trazer aqui para vocês verem que o resultado vai ser o mesmo. Eu aqui fiz mode, né, ou seja, o meu modelo, igual a dic, coloquei minha tratamento e minha resposta. Eu poderia não chamar esse modelo, mas eu vou precisar dele depois, por isso que eu chamei e arquivei ele aqui. Eu poderia colocar então cultivar aqui, peso aqui e manter o resto, que foi o que a função executou. Então, na hora que eu executar as duas formas, vocês vão ver que vai dar o mesmo resultado. Então, aqui, ó, primeira vez que eu rodo, sai aqui no meu console um teste de médias, os testes das pressuposições e o quadro de análise de variância. Se eu rodar essa função aqui embaixo, vai dar os mesmos resultados. Vocês podem conferir aí, fazer esse exercício e conferir. Vou limpar aqui e rodar de novo a função dic, só para a gente acompanhar o resultado aqui na tela melhor, tá? O que ele vai soltar? Eu gosto dessa função por causa disso. Ele já monta mais ou menos um quadro, é mais fácil fazer a análise do meu experimento. Então, ele vai soltar primeiro o quadro de análise de variância, eu posso confirmar, né, ó, meu tratamento tem 6 graus de liberdade, é 7 menos 1, confere. Total de experimentos eram 28 parcelas, 27, confere. Então, a gente vem aqui na probabilidade, né, de ser maior que f calculado. Então, aqui, o meu valor ele tem que ser menor do que a significância. Nesse caso, a gente colocou 0,05. Então, esse E a menos 14 é várias casinhas, né, 0,0000014 casas, até chegar a esse valor de 3,76. Então, sim, foi significativo a 5%, porque foi menor do que a probabilidade que eu fixei para o teste. Aqui nós temos o coeficiente de variação, e aí nós entramos com dois testes, né? O de normalidade dos resíduos é o Shapiro-Wilk, que atendeu. Então, o próprio teste aqui já mostra, já explica se atendeu ou não, porque para exposição nós temos que ser maior do que a significância, não menor, tá? Então, nós vemos aqui que deu 0,59, aqui
homogeneidade de variâncias pelo teste de Bartlett deu 0,59. Só que eu vou explicar daqui a pouco como fazer fora da função. Porque às vezes essa função, você não quer fazer o Shapiro-Wilk, você não quer fazer o Bartlett, a gente tem o problema do Bartlett que ele é sensível à normalidade, então você quer executar um outro teste? Vou passar aqui um do que a gente costuma sempre utilizar, que é um teste mais rigoroso, aí, o de Levene. Depois vem então o teste de Tukey, então você tem seus tratamentos, a média deles, e aí então os grupos formados. Então a gente tem aí de A até E, né? Tratamento E com a maior média, vai receber a letra A, o B com a menor média, e junto com o G, né? Vão receber a letra E, com as menores médias. Então, se eu quiser, vamos supor, trocar o meu teste de comparação, vamos supor, eu quero usar o teste de Scott-Knott, porque eu não quero letras. Eu venho aqui, coloco o método de comparação e venho aqui na função e olho qual que é o uso, os argumentos. Método de comparação, ó, eu quero Scott-Knott. Para ser Scott-Knott, eu tenho que pôr SK. Então, eu venho aqui, coloco SK e rodo de novo. Veja só, vai sair o mesmo resultado em cima, mas o final vai trazer o teste de Scott-Knott. Então, nós temos aqui as letras e a gente não tem mais letras intermediárias, né? B, C, D, E, né? Então, a gente já tem os grupos formados, que é um dos princípios aí do teste de Scott-Knott. Então, eu posso sim ir alterando, repetir isso aqui, copiar, colar, né? Se eu quero os dois resultados, para trazer o resultado aí da análise de variância. Fiz a análise de variância, o ideal agora é fazer as pressuposições. Por que que eu vou passar daqui do DIC e sempre vou estar passando para as próximas funções? Porque o SPDES em algumas funções solta errado, a análise ela não sai correta. Então, por conta disso, eu já gosto de mostrar como é que faz a pressuposição separada, para vocês já irem se habituando. Aqui a gente já viu que pelo Bartlett e pelo Scott-Knott atendeu. Como os nossos dados, eles têm aqui, ó, 28, eu vou usar o teste de Scott-Knott para testar a normalidade dos resíduos, né, menor que 50, o N aqui é um teste bom. E para testar a homogeneidade de variâncias, o teste de Levene, tá? Para fazer o teste de Levene, eu preciso carregar um pacote, que é o CAR. Então, tem que estar instalado o CAR, a gente chamar esse cara aqui. Então, ele carrega o pacote CAR e vou usar a função LeveneTest. O que é essa função? Eu preciso colocar a variável, o tratamento e o centro, tá? Normalmente, a gente utiliza a média como centro do teste. Então, sempre mantém a média, mas a gente pode fazer com mediana, pode alterar aqui, tá? Ou então, no lugar do peso, a gente coloca o resíduo desse modelo, tá? Vai sair o mesmo resultado. Por que que eu também já estou ensinando a fazer com resíduo? Porque em delineamento de blocos causalizados, a gente não pode colocar a variável, a gente tem que colocar o resíduo. Então, para o DIC, vocês vão ver que vai sair o mesmo resultado. Agora, se eu der Ctrl Enter aqui e Ctrl Enter, deu uma mensagem falando que cultivar tende a ser um fator, mas não tem problema, ele executa. E você vê aí que tem o mesmo valor, né? Os dois testes. Mas se eu fosse fazer isso com o DBC, esses dois testes aqui dariam errado. Então, por isso, eu sempre recomendo fazer o teste com o resíduo do modelo. Então, por isso que eu chamei modelo, ó, modelo igual a DIC. Então, dentro aqui, ó, vocês podem ver que tem dentro do R um modelo gravado. E aí eu vou e busco o resíduo desse modelo usando esse cifrão. Então, deixa sempre anotado aqui, altera só aí seu tratamento, que você não precisa sempre ficar alterando a variável. Então, não é necessário fazer os dois. Vou até colocar um jogo da velha aqui, que o R não vai ler essa linha, né? Vai estar aí só como comentário. E para fazer o teste Shapiro-Wilk, ele não precisa de nenhum pacote ser carregado. Basta eu pegar o resíduo também, que é a normalidade dos resíduos, e usar essa função Shapiro.test. Eu executo, vocês podem ver que vai dar o mesmo resultado que deu lá na função.
Então, você consegue fazer fora da função do spedays.pt. Então, eu tenho aqui os resultados, né? Já tem as pressuposições feitas. O que deve ser apresentado é lá em cima, né? O quadro de análise de variâncias e o teste de médias, né? Que você vai montar a tabela. Se eu tivesse outras variáveis, né? Eu fui e testei a altura da planta e número de folhas e tudo mais, eu venho alterando aqui. Então, eu venho aqui e escrevo número de folhas, entendeu? E vou alterando. E eu posso também ir criando vários modelos. Então, eu posso fazer aqui, né? Colocar mod 1 e escrever número de folhas. Porque assim, nenhum modelo vai sendo criado em cima do outro. Porque se você não fizer dessa forma que eu estou fazendo, você primeiro executa uma variável, roda tudo, depois você executa outra variável, roda tudo, e por aí assim adiante. Se você separa os modelos, você consegue ir rodar tudo de uma vez só, e se quiser chamar um modelo específico, ele vai estar salvo no R, tá? Esse é um experimento simples, treinem com ele, né? Tentem fazer uma tabela, trocar as opções aqui da função, pesquisar essa função DIC, que ela é muito importante para vocês entenderem como funcionam as funções dentro do Spedays. Depois eu vou trazer um exemplo quantitativo, que a gente vai alterar esse true para false, tá bom? E bons estudos!